Olá, meus queridos, minhas queridas. Tô aqui hoje para falar com vocês assim de uma forma bem objetiva, né, sobre diabetes. É porque eu tive essa semana um paciente que me deixou assim bem pensativa com relação às coisas que a gente faz, que a gente decide para nossa vida, né, como nós conduzimos a nossa vida e como o nosso corpo responde sobre isso, porque nós somos literalmente o corpo que fala. Então algumas atitudes, né, algumas maneiras, alguns hábitos levam a um desfecho não muito bom. Esse paciente, ele tem diabetes, mas tem amélitos, né, tipo 2, mas olha que interessante, gente. A gente acha que durante 20 anos ele já tem e não sabia, né? Então, ele tinha algumas fadigas, alguns indicadores, mas nunca levou muito a sério porque achava que não era cansaço, era estresse do dia a dia, não podia parar, não podia perder dia de trabalho para ir ao médico, aqueles velhos hábitos, né? Que as pessoas só procuram ajuda, só procuram um pronto-socorro se sentem uma dor ou alguma alteração grave. Mas caso contrário, muito difícil alguém fazer alguma coisa de rotina, uma prevenção. Graças a Deus a gente tá mudando agora, né? Então, olhem só, a gente fala muito de neuropatia diabética, pé diabético, como comorbidade do diabetes, né? Cegueira, né? Que tudo isso pode acontecer por causa do diabetes. Mas olha só, as neuropatias diabéticas, só para desmistificar com vocês, o que é, de uma forma bem simples. As extremidades, né, os nossos... até então as pessoas acham que somente as extremidades, como os pés, perdem a sensibilidade por conta do diabetes, então por isso que é perigoso, que a pessoa não tem estímulo nervoso ali. Então, se ela bater o pé, se ela machucar, ela não vai ter uma resposta de dor e por isso é muito perigoso, porque quando viu já machucou, já infeccionou, então tem uma dificuldade muito grande para a cicatrização e por isso que a comorbidade do pé diabético, né, é muito perigosa. Mas eu vou falar para vocês de outra neuropatia diabética, pouquíssimo falada, mas que pode acontecer. E às vezes eu falo, gente, assim, quando a gente fala de diabetes, porque é uma doença crônica, mas a gente vê que as pessoas levam a questão do diabetes como assim, integrou a vida, é isso aí, sabe que vai tratar a vida inteira, mas pensa assim, não, eu não vou morrer disso. E ao contrário, tá? Se você é um negócio muito sério, porque se você não tratar, você vai encurtar muito o seu tempo de vida. Uma das neuropatias muito pouco faladas é a intestinal. Então, vocês sabiam que uma parte do intestino pode, entre aspas, da mesma maneira que o pé, morrer, mas morrer no sentido de não ter mais estímulos neurológicos, tá? Para funcionar, para empurrar o bolo fecal pro reto. Então ele pode perder essa sensibilidade, até mesmo ter que utilizar de um marca-passo, igual a gente usa no coração, para estimular esse movimento, tá? E depois isso é para a vida inteira, tem que seguir com fisioterapia, que também não é nada agradável, por conta que você não teve um diagnóstico de diabetes. E essa neuropatia, ela pode impactar assim de um jeito muito agressivo. Por exemplo, se você conseguir que o seu plano cubra um marca-passo, que deve estar em torno de uns 80 mil reais, ok, é o melhor dos mundos, mesmo com todo sofrimento, tá? Porque depois você tem que ter todo o acompanhamento de fisioterapia. Mas se o convênio não cobrir, você corre um sério risco de ficar com uma bolsa de colostomia, porque essa parte do seu intestino aí simplesmente não tem os estímulos. Então, a dica que eu quero passar para vocês é, com toda vez eu falo,
prevenção. Ah, eu não tenho diabetes. Gente, você não sabe. Existem alguns sintomas que são tão silenciosos, tá? Que a gente associa ao dia a dia, por exemplo, acordar com a boca doce, ir ao banheiro muitas vezes, perda de peso. Mulher ainda, quando começa a perder peso, fica assim, não quer nem reclamar, né? Porque tem medo que isso deu ao contrário, comece a engordar. Não, tudo tem uma explicação, né? Então, se você não tá fazendo dieta e você começou a perder peso, tá? Não é pra ficar feliz, não. É pra procurar o que tá de errado. Então, o diabetes, ele é uma doença que, além de ser crônica, né? Tá? Você pode conviver com ela, pode. Mas desde que ela esteja muito bem controlada, lembre-se que o diabetes mellitus, o tipo 2, ele é adquirido. Então ele já vem pra gente como uma lição de hábitos de vida, né? Porque que a gente vai ter que ter hábitos de vida bem regrados, né? Então já vem com a questão de educação em saúde muito forte. Então imagina pessoas ansiosas, né? Chocolatras, por exemplo. Ah, mas tem o chocolate diet. Gente, esquece disso. Porque tudo que mata é a dose, tá? Tem o chocolate diet, mas não vai comer uma barra, né? Porque não tem nem sentido. E essas comorbidades são extremamente agressivas. Porque, olha só, uma neuropatia dessa, você não vai morrer disso. Você vai ficar alguns anos, tá? Por isso. Que vão desencadear outras coisas. O pé diabético, a mesma coisa. Tá? Pode te levar para uma amputação, por uma série de coisas. As práticas integrativas falam muito disso, né? Sobre prevenção, promoção e manutenção de saúde. Então, você que é diabético, além da dieta, utilize as práticas integrativas, utilize as ferramentas que você tem. Inclusive, gente, em algumas unidades de saúde, de atenção primária, existem algumas práticas integrativas. Eu trago muito o ozônio para a questão do diabético, do pé diabetes, né? Do pé diabético, do diabetes em si, mas no próprio posto de saúde já tem a educação em saúde. Então basta a gente ter consciência disso, que ter a doença, você pode conviver com ela, mas ela também pode ser muito cruel. E prevenção é tudo. Então, antes de ter, façam exames de rotina, gente. Não esperem, assim, você desconfiar de alguma coisa, né? Façam sempre. Se deem ao luxo daquele dia, assim, que você falou assim, gente, eu não posso perder um dia da minha vida para fazer um check-up, né, para marcar um médico, não posso. Gente, a vida é muito valiosa, tá? Então, assim, você pode sim e você deve, porque se um dia que você não quer perder, pode significar anos da sua vida. Fica a dica aí, cuide da sua saúde para não tratar a sua doença. Beijo no coração de vocês.